Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elias Ribeiro, sou psicólogo aqui do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar essa palestra de forma online para aqueles que não puderam, por qualquer motivo que seja, assistir a presencial. E o nosso tema é os mitos e os conflitos do dia a dia, ou seja, como a nossa mitologia ela se manifesta através das nossas questões, das nossas manifestações, sejam culturais, seja nos nossos relacionamentos, seja da forma que for, ok? A mitologia está muito mais presente do que as pessoas imaginam e o objetivo dessa palestra é tentar clarificar um pouco isso. Essa palestra não é voltada para um público profissional, ou seja, não é especificamente para psicólogos ou agentes da área de saúde, embora o, se identifique até com uma facilidade um pouco maior, mas tentamos simplificar aqui para que uma pessoa normal possa entender como sua vida é manifesta através de certos ritos e sinais que ainda são utilizados em nossa sociedade. Começamos a nossa apresentação com essa frase do Joseph Campbell, que foi um grande estudioso da mitologia, especialmente mitologia moderna. Não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos no caminho, pois os heróis de todos os tempos já foram à nossa frente. O labirinto já é bem conhecido, só temos que seguir os passos do herói. Essa foi uma frase de Joseph Campbell, que estudou o mito de forma profissional, é uma grande fonte de conhecimento, utilizei bastante aqui nesse trabalho. Recomendo lerem as obras dele, que são muito boas mesmo. E o que ele quis dizer é que o mito ele já conta sobre coisas pelas quais nós já vamos passar, né, coisas que são experiências que já são comuns a todos os seres humanos. Nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. Antes de mais nada, o que é mito? Hoje em dia há uma grande confusão. Muitas pessoas confundem a palavra e tomam mito como literalmente como mentira, né? A palavra mito geralmente remete à palavra mentira, mas mitos não necessariamente isso. É claro que dentro de um senso comum as pessoas vão se referir ao mito a uma coisa que é contada que é irreal. Ah, vamos dizer que um certo remédio caseiro é um mito, não funciona. Esse é um uso da palavra, mas é um uso do senso comum. Aqui nós vamos utilizar o mito do ponto de vista de um estudo, ou seja, dos autores que aqui foram utilizados, como o Campbell e o Moyers, que foi um jornalista que trabalhou com Campbell. São constantemente confundidos com mentiras e senso comum, confundidos com superstição. Mas, afinal de contas, o que é mito? Mitos são verdades em forma de história. Ou seja, tudo aquilo que nós contamos, que é uma verdade, mas assim, mascarado em forma de história, é um mito. Isso inclui não só as histórias, os contos de fadas, os nossos sonhos também. Tem elementos aí mitológicos, não vamos falar tão a fundo disso, mas é importante saber disso. E isso inclui também as religiões, sendo que as religiões aqui elas não estão sendo consideradas mitos por contarem mentiras, mas por contarem verdades através de histórias, ok? Quando contamos a história de Jesus, de Buda ou de qualquer elemento que qualquer personagem religioso, seja de qual manifestação religiosa estivermos falando, nós estamos falando das verdades que essas religiões contam. A questão da veracidade vai mais da fé individual de cada um, não é a fé que nós estamos avaliando aqui, ok? Aqui o Moyers, que foi um jornalista norte-americano que acompanhou boa parte do trabalho do Campbell, falando um pouco sobre isso. Ó. Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação através dos tempos. Okay? Os mitos vão contar, do ponto de vista psicológico, eles vão contar conflitos a qual nós vamos passar durante a nossa vida. Nosso processo de individuação, que é o que nós vamos focar aqui, a nossa busca de identificação no mundo, a aceitação de um adolescente ao seu corpo adulto. Tem várias coisas, vários momentos na nossa vida que nós vamos nos pegar fazendo essa jornada, ok? As verdades contidas nos mitos e doutrinas religiosas estão, por muitas vezes, disfarçadas e deformadas através de símbolos. Ou, como Freud diria, o caso é semelhante ao que acontece quando contamos a uma criança, né, que os recém-nascidos são trazidos pela cegonha. Neste caso, também estamos dizendo a verdade através de expressão simbólica, pois sabemos o que essa grande ave significa. Quando a criança pergunta onde vem o bebê, você não vai descrever uma relação sexual para essa criança. Pelo contrário, você vai mascarar essa relação com elementos que sejam
na sua visão, ou na visão de quem te ensinou a fazer dessa forma, mais aceitáveis para o universo infantil. É questionável o uso de uma mentira para contar uma verdade, claro, mas nesse caso aqui nós sabemos a verdade que está por trás da ave, como o Freud falou. E é muito comum nas culturas ao redor do mundo, né? Não vou dizer todas, mas muitas culturas utilizam de artifícios, né? De histórias, de contos de fadas, muitas vezes, para ensinar a criança a origem da vida, né? Se eu não me engano, na França, a origem de um bebê é contada através de um repolho, né? Que a fada do repolho vai lá e coloca um bebê dentro do repolho. A gente pode fazer uma analogia aqui fácil sobre a reprodução humana, né? A Terra é um lugar fértil, né? Você semeia a Terra e da Terra nasce uma nova vida, né? Então nós temos aí a Terra representando a mãe, né? E a fertilização é literalmente o papel do homem ao fertilizar o feminino. E dessa relação surge uma vida, né? O repolho aí é literalmente a criança que está sendo gerada. Então essa é uma forma como nós tentamos de forma simbólica instruir os nossos jovens, nossas crianças a entender, né, a aceitar uma determinada verdade, já que não somos capazes de muitas vezes literalmente contar essa verdade. É importante também dizer que muitas verdades são melhores aceitas quando disfarçadas, quando adocicadas, vamos dizer assim, por outros elementos. Nós fazemos isso o tempo todo, mas muitas vezes sem perceber. Qual a importância dos mitos hoje, né? Nós estamos falando aqui do que é mitos, mas por que estudar isso? Por que eu vou perder meu tempo falando de mitos, né? Hoje em dia é muito menosprezado, a sociedade fala muito em razão e devemos aí abrir um parênteses. Né? A sociedade não é movida só pela razão, a sociedade é movida por desejos, por sonhos. Nem sempre racionalizamos tudo que nós fazemos. Né? Quem aqui nunca sofreu por amor? Quem aqui nunca teve raiva? Quem aqui nunca chorou com algo que para muitos era impossível? Nossa sociedade ela não é movida só pela razão, até porque nós seríamos pessoas muito deprimentes se vivermos apenas em função da razão. Nós precisamos sonhar, nós precisamos viver. E muitas vezes o choque dessa realidade é tão duro que muitas vezes esquecemos, ou melhor, não aceitamos a verdade literal. Então, às vezes, precisamos de analogias para poder entender como vai funcionar esses desafios que nós vamos enfrentar. O papel do mito é esse. Por isso que eu digo que até hoje nós temos mitos. Às vezes esses mitos antigos eram disfarçados de coisas novas, é o que nós vamos ver lá na frente. Nossa sociedade ainda tem rituais, ainda tem místicas. Muitas vezes nós enxergamos isso de forma antropológica ou social, que não está errado, mas podemos também mitologizar isso e entender a história que está, literalmente a história que está por trás, além do comportamento. Aqui Campbell fez um link respondendo um aluno, quando perguntou para ele por que estudar mitos, então Campbell foi lá e respondeu: considere-se a posição dos juízes em nossa sociedade. Que Campbell, perdão, eu vou ter a referência de Campbell, mas quem falou foi o Moyers, tá? Vou fazer uma correção aí depois. Que Campbell encarava em termos mitológicos, não sociológicos. Se essa posição representasse apenas o papel, o juiz poderia vestir na corte um terno cinza em vez da negra toga magisterial, para que a lei possa manter a autoridade além da mera coerção. O poder do juiz precisa ser ritualizado, mitologizado. O mesmo acontece a muitos aspectos da vida contemporânea, dizia Campbell, da religião, da guerra, ao amor e à morte. Isso aqui é Moyer citando Campbell. Depois vou ajustar esse slide aqui para que fique bem claro que é o Moyer citando Campbell, mas foi Campbell que jogou a ideia. Então nós estamos falando o que aqui, né? Quando o juiz bota a toga, sobe lá na sua posição mais privilegiada dentro do tribunal, o juiz ele está ali não só assumindo um papel burocrático, ele tem um papel de caráter mitológico. O respeito dele vem muitas vezes dos rituais, do bater do martelo, como é muito comum em muitos países, né, dos jargões, das vestimentas. Se ele fosse só uma função profissional, ele não precisaria disso tudo. Ele poderia simplesmente sentar numa cadeira vestindo um terno, como quem falou, e daria no mesmo. Mas não, o juiz ele precisa assumir uma postura, da mesma forma que outros poderes na sociedade utilizam uniformes, utilizam rituais de passagem. Nós vamos ver também isso mais detalhadamente na frente. Então a sociedade ainda é mitologizada, ela ainda precisa de elementos míticos para poder aceitar certas verdades. Aqui um exemplo de uso mítico. A farda do Bop é uma farda
com uma mística muito forte, né? Quando falamos de mística aqui, nós não estamos falando de poder sobrenatural, nós estamos falando literalmente do caráter psicológico. A farda aqui, por exemplo, para o bandido ou para um morador de repente de uma área mais violenta, pode representar literalmente a morte. O símbolo do Bob carrega uma caveira, que composta lá com os outros elementos, muitas vezes é interpretado de forma errada e muitas vezes as pessoas entendem que o símbolo do Bop é a morte, mas na verdade o símbolo do Bop não é só a caveira, é a faca enfiada na caveira com duas armas atravessadas, que, segundo o autor do desenho, não me recordo aqui sinceramente de cabeça o nome dele, ele explicou que isso aí na verdade é a vitória sobre a morte, a caveira está sendo derrotada. Então os soldados do Bop, eles se enxergam como um elemento ali, um heróico, que vai vencer a morte, ou seja, ele vai ali para fazer justiça. A verdade disso ou não, o caráter ético ou não disso aí, já é um outro assunto. Nós estamos falando aqui do que a farda, o símbolo, toda a composição do soldado do Bop quer dizer. Então, nossa sociedade utiliza os homens de preto hoje em dia como um elemento bem mítico, e principalmente depois do filme Tropa de Elite, onde o Bop ele foi apresentado como uma força quase que indestrutível, quase que não podendo ser parada de forma alguma, não podendo ser corrompida pelo crime. A gente sabe que há um exagero ali do cinema, mas isso não deixa de moldar a nossa visão sobre o Bop. E é claro que, consequentemente, isso vai fazer com que os soldados que procurem um Bop tenham esse perfil que a roupa preta passa, né? De um soldado mais íntegro, de um soldado que está ali para poder ser diferente dos outros. E dentro daquela cultura é isso que ele vai fazer. Como eu te falei, isso aí já também tem as questões éticas e profissionais, aí vai depender da visão de cada um. Então, o que é bom para o policial, a roupa preta ali do Bop vai absorver toda essa ideia por trás e aí vamos criar soldados com aquele perfil. Aqui um outro rito de passagem, né, que é a faixa presidencial. Nós temos aí o símbolo da passagem de poder e um presidente entregando simbolicamente a poder ao outro, mas a gente sabe que não é isso que determina o poder de um presidente. O que determina o poder do presidente é a sua aceitação pelo povo. Essa aí é uma passagem de faixa do Fernando Henrique para o Lula. Existem muitas passagens de faixa. Eu botei essa aqui porque é mais emblemática, porque são de partidos bem antagônicos, né? São rivais. E havia expectativa na época que a faixa nem fosse passada, mas isso não impediria, por exemplo, do sucessor assumir o posto, porque ele foi eleito pelo povo na época. Então, mais uma vez aí, a força é mais pela ideia, pelo símbolo que nós damos, pelo valor que nós damos a esse símbolo, do que necessariamente pelo ato de se fazer ele. Aqui está um outro rito de passagem, que é o funeral, tal qual o nascimento, né, os aniversários. O funeral é um outro rito, né, que na vida prática ele não tem uma utilidade prática, né? Quando nós distribuímos um morto, uma pessoa querida, não há muito que possamos fazer em relação a essa pessoa. Mas é importante que façamos esse ritual de passagem para que nossos mecanismos inconscientes, nossas agonias, nossas dúvidas, até mesmo a nossa culpa, muitas vezes, pela morte do outro, seja cicatrizada, seja reorganizada e possamos seguir com a nossa vida. O ritual do funeral ele tem que ser visto como um ritual de vida, tá? A gente celebra a vida que a pessoa teve. E não a morte que veio como consequência da vida. A morte é uma consequência natural da vida. Mas é a vida que nós celebramos no ritual de passagem. Infelizmente, existe já mercados aí que estão tentando acabar com isso. Existem verdadeiros funerais expressos aí sendo vendidos por algumas funerárias. Aqui tem um texto da Maria Júlia Kovacs, né? Os rituais ajudam a organização física e psíquica em situações de perda e morte. Os rituais coletivos congregam as pessoas de uma comunidade, familiares enlutados, oferecem um sentimento de pertencidade e acolhimento e ajudam na construção de significados em relação à perda. O importante é que os rituais possam fazer sentido para aqueles que estão vivendo a dor da perda e que incluam as crianças, sempre lembrando de informar e esclarecer a elas o que está acontecendo. Ou seja, um funeral, neste caso, é o momento da gente aceitar o que aconteceu e eliminar todas as nossas dúvidas. É o momento de cicatrizarmos a dor, de
sairmos da negação e de podermos seguir adiante. Nem todo mundo consegue se relutar de forma saudável durante a perda de uma pessoa querida. Por isso que é importante esse coletivo, essa reunião de pessoas para esse tipo de ritual. É claro que em casos mais sérios aí poderia caber um tratamento, né, se um luto for um luto complicado, mas em termos sociais é um ritual de passagem muito saudável que não pode ser perdido. Os mitos eles estão sempre se renovando. Agora nós vamos fazer um link com os mitos no nosso cotidiano. Até então nós estamos aqui tentando justificar o estudo do mito e tentando entender por que eles são importantes na nossa vida atual. Agora nós vamos ver como eles estão entrando na nossa vida atual, ou seja, os meios. Da mesma forma que os antigos tinham suas formas de contar os mitos, nós hoje em dia temos novas formas de contar nossas histórias. Ok? Vamos fazer aqui um pequeno teste. Eu vou dar uma frase aqui e você tenta adivinhar que personagem mitológico eu estou falando, de qual personagem mitológico eu estou falando. Ok? Ele é o filho unigênito enviado para que o mundo não pereça. Pensa bem, esse é o mais fácil que nós temos aqui nesse slide. Desses slides aqui. É o filho unigênito enviado para que o mundo não pereça. Se precisar, pode pausar o vídeo. Desistiu? Então vamos lá. É o Superman. Acredito que muita gente lembrou de Jesus ou de algum outro personagem religioso, mas não é mera coincidência, ok? Os heróis, os cinemas, os livros hoje em dia, eles têm profunda influência religiosa e mitológica também. O motivo disso é porque tanto os heróis das antiguidades, né, dos antigos contos, das antigas histórias, quanto os heróis modernos, eles contam uma verdade sobre nós mesmos. O Superman vai contar uma verdade sobre os nossos conflitos do dia a dia, como nós vamos ver lá na frente. Da mesma forma que Jesus, dentro da religião, ensina como nos livrarmos do mal que muitas vezes aflige a gente. Então nós temos aí o herói sendo representado, a mesma história do herói sendo representada de forma diferente, tanto dentro da religião, como nos quadrinhos, no cinema, nos livros e na mídia que for. Vou fazer mais um teste? Mais uma, hein? Deu a vida para salvar o mundo e retornou para trazer esperança. Essa é extremamente fácil. Se precisar, pode pausar esse vídeo, hein? Lembrando, hein? É o Goku. Tudo bem, poderíamos estar falando de Jesus novamente, não estaria errado. Mas a mesma história é contada de forma diferente. Nós sempre contamos as mesmas histórias. A roupagem, a forma como é contada, a inovação ao se conceber o personagem, ela disfarça a história que já foi contada. Nós não temos nada novo. Todos os conflitos que nós passamos hoje em dia, os nossos antigos já passaram. E eles contavam com as histórias dele, e agora os novos contadores de histórias estão contando com as histórias, com os mecanismos que nós temos hoje em dia. Desenhos animados, animes, mangás, quadrinhos, RPGs, cinema, o que você preferir. Cada um de nós tem um jeito aí de absorver histórias. Aqui nós temos um comparativo rápido. O demônio Mara tentando Buda. Eu não sei se a pronúncia do demônio está certo, mas ele faz promessas a Buda de proteger ele, de livrar ele de um mundo de tormentos, de fome, de miséria, bastando apenas aceitar lá a aliança com ele. E temos o Darth Vader também tentando Luke da mesma forma. É o cinema recontando a história antiga. Jesus também foi tentado dessa forma. A história da tentação é tentada de várias vezes. Darth Vader vai ali oferecer ao Luke o lado negro da força, né? Para tentar usar todo o potencial dele em favor ali do Império, da ideologia que ele defende. Não muito diferente de Satanás ou Lúcifer tentando Jesus, como Maia tentando Buda. E nós mesmos, o tempo todo, somos tentados a usar nossos potenciais em benefício próprio. Quem é que nunca recebeu uma oferta de levar vantagem, seja no trabalho, seja nas nossas relações? Tentação vai ter sempre. E o herói é sempre o nosso ego, o nosso centro ali, tentando resistir à tentação, né, às facilidades que o mundo tenta oferecer. Agora um videozinho que eu separei aqui, é que nossa manifestação mitológica ela não é só através assim de histórias não. A mídia também ela utiliza sons e imagens para que você associe a uma determinada ideia. E sempre que aquele elemento
executado, você vai associar a uma ideia que já foi pré-fixada. Tem uma música que todo mundo ouve na televisão, todo mundo mesmo, e sempre associa a algo ruim que está para vir. Você ouve essa música e já espera o pior. Preste atenção nessa música de má presságio aí que é tocada na televisão. Viu? Quem nunca sentiu um frio na espinha quando a Globo tocou a música do Plantão? Hein? Então é isso, né? Seu inconsciente, sua mente, ela já aceitou aquilo ali como um sinal de que algo ruim já está por vir, né? É com um sinal de mau presságio mesmo. Ok, aqui nós vamos à parte realmente, né, o foco aqui da palestra, a parte mais importante, que é a jornada do herói. Como eu disse, toda cultura, todas as gerações, elas têm contadores de história. E eles estão sempre contando a mesma história de herói. Lembrando que o herói ele é sempre você. Tudo bem? Seu ego, seu self, como queira chamar. E ele sempre vai falar da nossa própria existência no mundo. É a forma como os contadores de história tentam ensinar pra gente a lidar, ou pelo menos aceitar, porque nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas, como aceitar os problemas que vão vir. Eu sou psicólogo, dentro da clínica eu vou tentar entender a história do meu paciente e vou tentar ver esses elementos simbólicos que estão na vida dele, tentar fazer ele enxergar, confrontar, entender esses elementos para que ele possa saber lidar com os problemas dele. Muitas vezes não dá para resolver o problema, mas entender o problema, saber aonde você está pisando, já pode ser reconfortante o suficiente, né? Pode ser a diferença entre você entrar numa esquizofrenia, numa neurose, a ter uma vida saudável, com dificuldades, mas saudável, porque problemas todos nós vamos ter. Aqui é uma frase do Campbell, onde ele resume a jornada do herói. A aventura do herói pode ser resumida no seguinte: o herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é atraído, levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali encontra uma presença sombria que guarda passagem. O herói pode derrotar essa força, assim como pode fazer um acordo com ela e penetrar com vida no reino das trevas. Batalha com o irmão, batalha com o dragão, oferenda, encantamento. Pode da mesma maneira ser morto pelo oponente e de ser morto, desmembramento, como no caso de Espartacus, crucificação, como no caso de Cristo, além do limiar. Então o herói inicia uma jornada por um mundo de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam fortemente, né? São as provas, como os trabalhos de Hércules. Ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda mágica, né? São os auxiliares, os tutores. Quando chegam na nadir da jornada mitológica, o herói passa pela suprema aprovação e obtém a sua recompensa. Mais uma vez aqui, um resumo, né, mitológico. Você lê esse texto aqui, você começa a associar já aos filmes e desenhos que você assistiu a vida inteira, até jogos de computador. Mas isso também representa a nossa própria jornada nesse mundo. Ou seja, o abandono de uma vida confortável para poder conquistar o nosso espaço, seja qual campo for, seja no amor, seja no trabalho, seja na nossa relação familiar. Existem vários campos na nossa vida que podem fazer uma ligação com essa analogia do herói. Lembrando sempre, o herói é o nosso centro, né? Nós mesmos. O herói é sempre analogia a nós mesmos e nossa inesperada jornada em busca da nossa individualidade. Todo herói nasce inesperadamente. Nós nascemos inesperadamente. A jornada do herói é a analogia que Jung veio chamar de processo de individuação, que é o que você precisa entender aqui. Todos nós precisamos nos encontrar como indivíduo. É isso que nos gera conflitos, é isso que nos gera angústias no nosso dia a dia, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento, seja mental, espiritual, físico, seja qual for a parte importante da sua vida. Os antagonistas são representações de desafios mundanos, das tentações até um risco de vida real.
A mortalidade, aliás, é parte importante da jornada do herói. Sem a morte, a sua jornada não faria sentido. Muitas vezes a morte ela é vista como algo muito ruim, mas você não precisa pensar assim, tá? As pessoas têm medo, um medo irracional de morte. A morte ela é necessária. Sem a morte, toda a nossa jornada nesse mundo, tudo que a gente fez de bom não faz sentido. Se fôssemos mortais, não teríamos objetivo para poder sair de casa. Nós teríamos uma vida sem emoção, sem propósito. E a imortalidade, curiosamente, é uma busca de todos os campos de conhecimento. Você vai ver a busca pela imortalidade na religião, seja através da reencarnação ou da vida eterna, como também você vai ver, por exemplo, na ciência, tentando descobrir formas de mantermos vivos de forma indefinida. A ciência há muito tempo, desde a sua origem lá, vem tentado achar a imortalidade. Mas a morte não é ruim, a morte é uma necessidade. Para você estar vivo tem que haver uma morte. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, se não houvesse a morte, não haveria propósito na sua vida. Você não teria aquele empurrão necessário para você concluir as suas tarefas. Então, nunca mais pense na morte como algo negativo. A morte é apenas uma conclusão que vai dar valor àquilo que você já está fazendo. Você é importante porque um dia você vai ter um fim. E o processo de individuação, e na sua essência, segundo o Nício da Silveira, tendência instintiva a realizar plenamente as possibilidades inatas. Nós temos potenciais com o qual nós nascemos. Jung vai dizer que nós temos potenciais aí herdados, nossos antepassados, né? Nós podemos atribuir isso à carga genética, outras pessoas vão atribuir a outros fatores, mas o importante é que todos nós temos potenciais. Mas nós precisamos aprender a usar esses potenciais e até mesmo a descobrir que nós temos esses potenciais. Essa é a grande frustração da vida de muitas pessoas. Às vezes você tem um garoto muito esperto ou muito inteligente artisticamente, mas o pai dele quer que ele seja advogado. E ele acaba seguindo o sonho do pai. Então, às vezes, isso gera um conflito muito grande, porque ele vai ser um profissional infeliz. Talvez até um profissional medíocre. Mas aquele potencial vai estar ali martelando ele. De alguma forma vai tentar se manifestar. Hoje em dia, com o advento da internet, ficou muito mais fácil explorar os nossos potenciais. Mas, quando nós falamos aqui de termos mitológicos, nós somos o herói saindo do nosso conforto, né, nossa vida uterina, saindo do útero das nossas mães, saindo da proteção dos nossos pais, tentando encontrar o maior tesouro que alguém pode ter, que é ser alguém. Ou seja, você ser aquilo que você sabe que você é, mas você muitas vezes não consegue dizer o que é. Então você encontrar, você alimentar esse gosto pela vida, essa vontade de viver seus potenciais inatos é a jornada do herói, é a busca pela nossa individuação. Quando nós nascemos, nós somos aquilo que o Lacan vai chamar de ser falado. Ou seja, falam pela gente. Seus pais vão dizer o que você é, o que você vai vestir, o que você vai comer. À medida que amadurecemos, nós começamos a querer também impor a nossa vontade. Então nós nos tornamos o ser falante. Nós aprendemos a linguagem, nós tentamos nos expressar, tentamos ser algo talvez até diferente do que nossos pais pediram para nós sermos. Nossos pais vão ter influência, é claro, nas nossas vidas, mas temos aquela necessidade lá no interior, você sabe do que eu estou falando, que você sente lá desde o comecinho de ser alguém que muitas vezes não deixam você fazer, né? Muitas vezes estão castrando você e tentando impedir de você seguir seu verdadeiro sonho. A vida muitas vezes é mais do que você acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir e depois morrer e não ter feito nada. Não, nós temos potenciais que nós podemos explorar. Não são fáceis de fazer isso. Muitas vezes nós temos que trabalhar num lugar que nós não queremos, mas nós não podemos esquecer que nós somos. Não sei se você está pegando a ideia. Tá? Como é online, a troca é um pouco mais complicada, mas tenta entender isso na sua vida. Às vezes você precisa saber que você tem aquele potencial, mesmo que você nesse momento não possa exercer ele. Mas você precisa falar, eu sou um grande artista, você é um excelente advogado, mas assim que tiver a oportunidade eu também vou montar minha banda, vou fazer um quadro, eu vou mostrar para o mundo que eu sei fazer isso. É importante que temos esse momento de autenticidade, mesmo que a gente não possa viver dessa autenticidade. Entendeu?
O herói ele está sempre em busca de sua realização e seu lugar no mundo. Por isso, a princípio, sempre há um mentor. Alguém mais experiente que o ajuda a iniciar sua jornada, muitas vezes oferecendo as ferramentas para que o herói inicie sua jornada. Nossos primeiros mentores são, evidentemente, nossos pais, depois vem os professores, os nossos heróis de infância. Então, nós aprendemos com, com alguém mais velho, com alguém mais experiente, a lidar com os conflitos do mundo. Até porque todos esses conflitos que eu estou falando aqui, que você está passando, eles já foram enfrentados por alguém. Então, tal qual o herói, você precisa de alguém para poder te dizer, olha, ali tem uma pedra. Você pode até passar por ali, mas cuidado para não tropeçar. Entendeu? Todo herói tem um mentor, tem alguém mais velho, tem alguém que dá uma vantagem para ele no início. E você tem alguém que faz isso. Quando a gente nasce, a gente não tem proteção do mundo. A gente tem a proteção dos nossos pais. Nós temos um corpo frágil, não sabemos falar, nós não sabemos nem pedir comida. A gente tem que chorar para poder conseguir alguma coisa. Se não fossem nossos pais, nós não teríamos passado da primeira infância. Então, a princípio, né, o herói ele tem fraqueza, tal qual nós temos quando nós somos bebês. E por isso nós precisamos, como eu estava falando lá atrás, das figuras tutelares ou guardiões, alguém mais velho, alguém que tem experiência, para ajudar que você realize as tarefas que a princípio poderiam ser possíveis de realizar sozinho. O bebê não pode fazer sua própria comida. Um bebê não pode se levantar e ir ao médico. O bebê não pode se levantar e trocar de roupa, tomar banho, trocar fralda. Ele precisa da ajuda de alguém. E quando nós crescemos, a gente não pode aprender a escrever, falar sozinho. A gente não consegue nem ouvir música se não tiver alguém para poder nos ajudar a entender a experiência de ouvir uma música. Então nós sempre vamos ter algum tutor, alguém que vai ajudar a eliminar essa fraqueza inicial e nos dar ferramentas para que a gente possa enfrentar o mundo. Aqui uma observação, né? O Aquiles tinha Quiron, o centauro, e mais tarde o mesmo personagem ele reaparece nas aventuras de Percy Jackson, do Rick Riordan. Para quem não conhece o personagem, é um personagem de uma série de livros. Muito bons, por sinal, recomendo. As figuras tutelares representam a totalidade de nossa psique, ou seja, o reconhecimento das nossas fraquezas, mas também de nossas forças. Né? Nossa psique, ela tem um lado ruim e tem um lado bom. Nós temos um lado daquelas coisas que nós não gostamos, nós vamos ver isso já já. É o acho, próximo tópico, se eu não me engano. Mas também temos nossas potencialidades, aquilo que nós sabemos que somos capazes de fazer. Nós precisamos entender isso para que a gente possa saber como trabalhar. Como eu disse, às vezes a gente sabe os nossos potenciais, mas nós não temos como trabalhar eles a princípio. A gente precisa muitas vezes botar em pausa ali, seguir um outro caminho para podermos lá na frente realizar esse desejo. Todo herói parte de uma vida pacata e segura, passando a se expor a toda sorte de riscos e ainda desconhecidos em busca de várias conquistas e glórias. Isso te lembra algo, certo? Esse é você, aparece uma foto aí, em seu lugar seguro antes de partir para um novo mundo cheio de perigos ainda inexplorados. Esse é você no começo de sua jornada. Ainda sob a tutela de sua mãe, num lugar quentinho, confortável, com comida o tempo todo, sem problema, sem boleto, sem chefe chato, sem nada para poder esquentar sua cabeça. A gente nasce e acaba essa paz. Quando nascemos, nós entramos numa jornada de aprendizado. Temos que aprender a lidar com nossas limitações. Temos que confiar em nossos tutores. Temos que lidar com novas possibilidades à medida que nosso corpo se transforma. Olha só, um bebê em seus estágios aí de aprender a andar. A gente demora para ter esse poder, mas quando a gente consegue... Né, observe um bebê quando ele começa a andar. Né, olha só todas as possibilidades que se abrem para ele. Ele quer explorar o mundo, ele quer pegar tudo, ele quer correr. Ele está descobrindo o corpo dele, ele está descobrindo que ele tem poderes. Até então ele não sabia que podia andar. Nós somos assim o tempo todo. Andar pode não ser novidade pra gente, mas ter uma promoção no trabalho, sim. Encontrar o amor da sua vida, sim. Ter uma boa noite de sono porque você sabe que vai ser capaz de pagar as contas, sim. Tudo isso são conquistas que vêm do nosso aprendizado, nossa superação, das nossas fraquezas iniciais. Agora vamos fazer uma comparação da jornada do herói com a analogia do cinema. O cinema te ensina também, tá? O cinema fala muito sobre você, especialmente sobre a sua adolescência. Vê isso aqui. Esse é o Tony Stark, a maioria das pessoas conhece, certo? Playboy, filantropo, rico, milionário.
Um cara que tem as mulheres que quer, tem tudo que quer. Podemos dizer que é uma analogia à nossa vida uteriana, nossa vida lá com a nossa mamãe, quando a gente tem tudo, quando tem a nossa proteção da barriga lá, né? Temos comida, temos conforto, não temos que nos preocupar com nada, mas isso não dura para sempre. Muitas vezes, contra a nossa vontade, nós somos arrastados para uma aventura que nós não pedimos. Se você lembra do filme, ele é sequestrado após ser atingido lá no ataque, ele é ferido, fica fraco, exposto, tá confuso, tá num lugar onde não conhece o idioma. É você, bebê. É você quando nasce sem saber falar, sem saber poder comer, sem poder andar. Mas aí vem a figura paterna que ajuda você a superar essa figura tutelar, né, que ajuda você a superar nossa fraqueza inicial. Tony Stark vai lá, recebe uma ajuda para que os estilhaços da explosão que atingiu o comboio dele não vão parar no coração. Se você não assistiu Homem de Ferro, assista, é muito bom. É importante você entender que ele foi atingido no ataque e esse senhor aí do lado dele o ajudou a sobreviver a esse ataque, criando um dispositivo magnético lá que impedia que os destroços atingissem o coração. Tirando a desvantagem inicial do herói e logo em seguida dando uma vantagem para ele poder escapar dali e poder enfrentar um mal que está aprisionando ele. Se você é muito fã de mitos, é bom fazer uma pequena observação aqui, ó. Lembrando que Tony Stark estava preso dentro da caverna, né? Se você lembra do mito da caverna, é um mito que tem a ver com conhecimento. Quando você sai da caverna, você abre um mundo de novas possibilidades e ideias para você. Quando você sai da caverna, você ganha, literalmente, superpoderes. Ter o conhecimento poupa você do trabalho. Você passa a se irritar menos, a não dar tanto valor à opinião de outras pessoas. Quando você tem segurança de si mesmo, nada te irrita, é muito difícil. Você literalmente cria uma armadura contra o mundo. O herói nasce, né? A história do Homem de Ferro não é muito diferente de qualquer outro mito grego, como nós falamos lá atrás. Temos a classe que tinha uma possibilidade física, né, que foram os estilhaços. Porém, a figura do mentor se faz presente a figura do Dr. Insem, que é aquele doutor que estava do lado dele nas fotos. Mais uma vez, a figura do tutor aparece para que o herói aprenda a lidar com suas limitações. O tutor desaparece assim que o herói supera seus limites e passa a agir por conta própria, completando simbolicamente o amadurecimento. Como eu falei, né, o Homem de Ferro tem suas etapas análogas à nossa própria adolescência, né? Que adolescente não foi confuso, não precisou aprender a lidar com a transformação do próprio corpo, né? Todo adolescente é orelhudo, esquisito, a gente começa a ver assim, tá com espinha, o corpo tá estranho, não sabe como chegar na menina, não sabe como ser aceito pelos amigos, tem várias dúvidas e conflitos. Mas você quer se encontrar no mundo, então você deixa de ser o sujeito que dizem que você é, né? Na infância é assim, para se tornar o sujeito que você diz que é, usar as roupas que quer, falar com a gíria que quer. Como Tony Stark, temos que desvestir nossas personas, no caso dele, deixar de ser o empresário agressivo e bem-sucedido que quer que ele seja e se tornar o herói que ele quer ser, que ele deseja ser. Aqui é uma observação sobre o que é persona. A persona é a série, seria a máscara que o indivíduo usa quando está em contato com outra pessoa para representá-lo numa forma como ele deseja aparecer aos olhos da sociedade. A máscara é a nossa proteção social. Quando você está no trabalho, você é aquele sujeito do trabalho. Quando você está em casa, você pode ser o filho obediente ou o namorado engraçado. Cada um tem uma forma de lidar com as pessoas que estão à sua volta. Mas nada disso é você. Você é algo muito mais profundo, com muito mais desejo, que muitas vezes você nem entende, nem quer falar para ninguém, que existe aí. Você tem coisas boas e ruins que querem sair o tempo todo, mas você sempre controla. Por uma questão de amadurecimento, é bom você saber diferenciar esse seu eu criado para o mundo do seu eu verdadeiro. Então você tem que desvestir essa persona. Esse é o primeiro estágio do amadurecimento, para que você possa se aceitar como você quer. Não quer dizer que você vai lidar com o mundo do jeito que você bem entender, mas é importante que a sua máscara para o mundo seja para o mundo. Dentro de você aí mora uma outra pessoa e você tem que ser essa pessoa. Imagina só se você é um juiz e vai para casa, tem uma família, você vai para casa e você não desveste essa pessoa de juiz.
você vai se tornar um verdadeiro ditador dentro da sua casa. Isso é muito perigoso. Nos anos 90 tinha um seriado que ele era de forma muito emblemática, parecido com tudo isso que nós estamos falando. Ele tinha todos os elementos do herói mitológico. E era ironicamente era voltado para crianças que estavam entrando na fase da adolescência. E era um seriado que praticamente falava disso. Eu vou mostrar a abertura dele aqui e já vou explicar por que eu vou exibir esse vídeo. Após 10.000 anos estou livre. É hora de conquistar a Terra. Alpha, Richard se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. Ok, é o suficiente. Se você foi criança algum dia, provavelmente já viu alguma versão dos Power Rangers. Essa foi a primeira versão, com a abertura toda dublada. Mas aqui nós temos literalmente o nascimento, a representação simbólica do nascimento através de uma série de televisão. Nós temos ali adolescentes que foram arrancados de sua vida pacata, recebem de um tutor um poder para iniciar a sua jornada, e todos os dias da semana enfrentavam um mal diferente, geralmente relacionado a algum conflito pessoal. Você vai notar que isso é muito comum nos heróis. Então, desde a sua adolescência, a sua primeira infância, você já estava sendo instruído em lidar com o mundo adulto. Você que não percebia isso. Todo herói tem um grande mal para derrotar. Isso é a questão básica da vida, não só dos super-heróis. Esse mal ele também vem de forma simbólica. Esse mal ele sempre guarda um grande perigo real, perigo de morte. A morte ela sempre roda a nossa vida. E por muitas vezes o herói perece diante desse mal. Morrer é uma necessidade do herói. A morte do herói representa um ciclo completo. Quando, por exemplo, nos despedimos do nosso corpo adolescente e alcançamos a maturidade. O herói sempre chega ao ápice dele. A questão da morte não é ela acontecer. Ela vai acontecer. A questão é as circunstâncias que ela acontece. Se ela acontece por outro propósito maior, no caso essa morte, uma morte simbólica, então é uma morte saudável. Se ela está ali para cumprir um ciclo que foi fechado. Confrontar o grande mal é uma analogia ao que Jung foi chamado de sombra. Esse arquétipo, né, ele representa todas as nossas limitações físicas, psíquicas, mentais, né, espirituais, nossos conflitos do dia a dia. Tudo aquilo que você não gosta em si mesmo é a sombra. E toma cuidado, tá? A sombra é é muito fácil alimentar a sombra. Dentro da clínica eu vejo muito isso. A sombra, por ser uma característica ruim, ser várias características ruins, toda vez que alguém fala alguma coisa pra você que você não gosta, que causa um pouco de dor, ela é alimentada. E se você não trabalha essa ideia vai crescer. E a sombra vai ficar com o que a gente chama de constelada. Ou seja, você vai começar a adoecer por causa das suas limitações. Então é importante que você entenda que elas existem, tá? Suas limitações não vão deixar de existir, mas elas podem ser superadas. Você pode passar por cima delas. Se você não é capaz de executar uma ação, não quer dizer que você vai ser capaz de fazer ela literalmente, mas você pode contornar ela e chegar ao seu objetivo contornando a sua fraqueza. Então é importante que você entenda a fraqueza que você tem. Ou as fraquezas, nunca é uma só, sempre é uma grande quantidade de fraquezas. E a sombra ela é sempre representada por um dragão ou uma criatura monstruosa equivalente. Aqui nós temos a representação de Hércules ou Heracles para os romanos, enfrentando a Hidra. A Hidra que curiosamente é uma representação de um problema que muito difícil, que muitas vezes parece que não pode ser derrotado. A Hidra foi a segunda tarefa de Hércules. É um monstro que tinha um corpo de dragão, 3 cabeças de serpente. Quando uma cabeça era cortada, 2 nasciam no lugar. Hércules conseguiu derrotar a Hidra com a ajuda de Olau, que queimava o local da ferida sempre que Hércules cortava uma cabeça, impedindo que novas cabeças cresçam. A cabeça do meio era considerada imortal, portanto o herói a decepou e enterrou colocando uma pesada pedra sobre ela, impedindo que a fera revivesse. Entendeu? Aí nós temos a representação de um problema que a gente tenta resolver e acaba piorando. Um problema muito complexo, muito complicado.
E às vezes a gente não consegue realmente resolver de forma definitiva. O Hércules só conseguiu derrotar a Hydra porque recebeu ajuda de Iolaus, ou seja, das relações saudáveis dele. E a última cabeça, que é imortal, ela realmente não pôde ser derrotada por completo. Ela foi cortada e ele botou uma pedra em cima dela para que ela não pudesse voltar a incomodar ele. Às vezes é isso que nós temos que fazer. Às vezes nós temos um grande problema, a gente elimina assim, o que dá para eliminar desse problema, que são as cabeças da Hydra. A parte que não dá para resolver, seja porque você tem uma limitação física, seja porque você tem uma limitação financeira, seja o motivo que for, que está além do seu alcance, você bota uma pedra nesse problema, tá, não dá pra resolver? Vou resolver outro que dá. Deixa lá, que aí ele não vai crescer, ele não vai virar um problema maior, ele vai estar ali, você sabe que ele está ali, é importante que você saiba, tá? Não tomar conta disso é um adoecimento interno, mas você precisa entender que certas limitações você sempre vai ter, mas você não precisa viver em função delas, você pode seguir com sua vida, mesmo que você esteja limitado em algum campo dela, que é a cabeça central da Hydra. Nem sempre o herói sai vitorioso da sua luta contra o dragão monstro. Aqui tem o exemplo de Beowulf. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é um poema, um herói de um poema anglo-saxão. O maior poema escrito nessa língua. Ele tem 3.182 linhas. Na juventude, ele ajudou o rei Heorot a enfrentar o monstro Grendel, o qual derrotou com as mãos nuas, e posteriormente a mãe da criatura, que tentou vingar a morte do filho. Na vida idosa, Beowulf já tinha muitas riquezas, teve que enfrentar um dragão que foi invocado após um servo roubar uma taça de ouro. Beowulf derrota o dragão às custas da própria vida. A morte de Beowulf foi uma morte heróica, então ela não é considerada uma morte ruim nos contos de herói. Mas sim um ciclo completo. Ali nós temos o herói literalmente passando por todas as fases da sua vida, enfrentando os medos que vem na forma de Grendel, enfrentando o feminino ruim, porque tem um feminino bom e tem um feminino ruim, que nós vamos lá na frente, que é a mãe possessiva de Grendel, a mãe de todos os monstros. E teve o dragão, que o dragão pode representar medos, pode representar a cobiça, o egoísmo, a vaidade. Esse dragão ele foi despertado após o roubo de uma taça de ouro, né? Então aí teve a ganância envolvida. E quando o Beowulf derrota o dragão, ele é como nós quando, por exemplo, passamos por uma etapa da vida. Nosso eu antigo morre para poder dar lugar a um novo eu. Morre de forma heróica. Às vezes o seu eu desempregado morre depois que você encontra um trabalho que lhe pague bem. É uma morte heróica. Aqui é o Beowulf derrotando o dragão. Aqui é a morte como algo que não é ruim, é uma morte necessária, pois é ela que dá valor à jornada. Toda morte é simbólica, é necessária para atingir a maturidade. Quando somos adolescentes, entramos em luto pela perda do corpo juvenil, mas não desmerecemos o nosso corpo adulto. A morte não representa o verdadeiro fim, apenas uma necessidade. A morte também é um marco para um novo começo, um renascimento. Um alcoólatra precisa matar e aceitar a morte do seu corpo antigo, do seu eu antigo, para poder aceitar o seu eu novo e renascido. Muitas vezes nós temos um problema de comportamento que nós queremos nos livrar, e para isso nós temos que nos reinventar. Então às vezes nós temos que aceitar que certas coisas nós não podemos fazer mais. Mas isso não quer dizer que seja ruim, porque nós vamos fazer coisas melhores. Então, para poder fazer essas coisas melhores, nós precisamos deixar de lado, né, matar simbolicamente o nosso eu antigo, o nosso eu imaturo, o nosso eu que não tinha aprendido com os erros, e dar lugar ao nosso eu novo. Nós vamos ver isso na Bíblia, quando Jesus fala para nascermos de novo. Nós vamos ver isso nos contos dos heróis, os heróis que ressuscitam, principalmente, né, no símbolo da Fênix, também, na mitologia mais clássica. Quando o dragão engole o herói, todo monstro ele tem duas versões, a benevolente e a maléfica. O dragão oriental representa algo nobre, sábio, renascimento. Já o dragão ocidental algo ruim. Ele é egoísta, ele sempre guarda algo que ele não precisa, geralmente ouro, uma donzela. Também é frequentemente demonstrado como ser que gratuitamente ataca vilas e lugares humildes. Representa a vaidade, o egoísmo. Nós mesmos, quando não somos capazes de desvestir nossa persona. Ser engolido pelo dragão representa ser absorvido por sua própria sombra. Psicologicamente, o dragão é o atrelamento do si ao seu próprio ego. Estamos aprisionados em nossa própria caverna
de dragão, como diz Campbell. É quando nós ficamos presos de forma mais interna, quando nós deixamos a vaidade tomar conta de nós mesmos, quando nós não conseguimos desvestir a persona, como nós vimos lá na frente. O dragão pode representar essa fraqueza inicial, nossa resistência a abrir mão de algumas coisas para que possamos dar boas-vindas às coisas melhores. O dragão está sempre guardando ouro ou a donzela, tudo aquilo que ele não precisa. Mas o ouro pode ser uma representação simbólica de trabalho, de promoções. A donzela em perigo pode representar nossas relações. Aqui é uma referência aos quadrinhos. Nós temos o Lanterna Verde e a Tropa Sinestro, ou Lanterna Amarelo. O Lanterna Verde é aquele cara que tudo que ele... que o seu poder parte da força de vontade, né? Então ele é um cara com autoconfiança, um cara com um aparelho psíquico muito saudável, muito funcional. Ou seja, um cara com autoconfiança. Sinestro não, é um cara que usa o poder que vem do medo. Ou seja, é uma pessoa pouco confiante, uma pessoa com um complexo de inferioridade, como nós chamaríamos. Essa pessoa às vezes se torna hostil. Por quê? Porque ela não consegue lidar com o mundo à volta dela e ela tenta pegar à força conseguir a força a aceitação das pessoas, impor a sua ideologia através do medo. Essa é uma pessoa com problemas sérios de autoconfiança. E o feminino é o último estágio do processo de individuação a qual os mitos contam, qual nós temos que passar. E se você for um terapeuta junguiano, um psicólogo analítico, como eu tenho essa inclinação, você vai trabalhar esse processo. E o último estágio dele é o tomar conhecimento da nossa... a confrontação da ânima, ou ânimos para as mulheres, tá? A nomenclatura muda de acordo com o gênero. Os arquétipos da ânima e do ânimos refletem a noção de que cada indivíduo exibe algumas características do sexo oposto. E Schultz, as referências vão estar no final dos slides. A ânima é um arquétipo, nosso inconsciente, e ele é moldado também ao longo da nossa experiência. Ou seja, quando a gente nasce, a gente tem uma representação do feminino. Essa representação vem da nossa mãe. E depois ela vai sendo substituída por atrizes de cinemas, por personagens de quadrinhos, de contos, e desenhos, por professoras, pela nossa companheira, se você for um homem, pelo companheiro, se for uma menina, ou se você tem uma outra inclinação, enfim, vai ser por alguém que vai passar o resto, alguém que vai representar o feminino ou o masculino na sua vida. E existem várias formas hoje em dia, na sociedade tem várias formas de poder trazer essas representações. Mas a parte importante é como você faz essa transição. O feminino ele sempre é tratado como uma coisa divina, né? Focando aqui um pouco mais na mulher. A mulher dá luz, assim como a terra se origina nas plantas. A mãe alimenta como fazem as plantas. Assim, a magia da mãe e a magia da terra são a mesma coisa, relacionam-se. Muitas culturas antigas veem o poder da mãe como algo mágico ao ponto de atribuir divindades. Muitas vezes as mães, as deusas maiores, né, que dão origem a outros deuses, são utilizados simbolicamente através de uma imagem feminina. Pela importância que os antigos davam a esse poder. E Jung vai falar também que a mãe tem um poder quase que sobrenatural. E é verdade, as mães têm esse poder, que pode ser usado para o bem e para o mal. Então o papel da mãe é um papel mágico, muito importante e que tem que ser feito com muito cuidado. Aqui Nut, deus egípcio, tido também como mãe de todos os deuses, também representa a fertilidade, as boas colheitas. Frequentemente o feminino é visto como representação da autoridade materna. Jung descreveu qualidades que podem ser opostas, podendo ser a mãe amorosa, a mãe terrível. Né? O poder da mãe é tão grande que ela pode ser descrita dessas duas formas. Sua mãe pode ser uma mãe amorosa, pode ser uma mãe também perigosa, uma mãe terrível. Aqui temos o poema, a imagem da mãe de Grendel, do poema de Beowulf, né? A única presença feminina de lar, e é a mãe de Grendel, que é um feminino perigoso, urbórico, que assassina homens. Se for representar, por exemplo, uma relação materna ruim, é aquela relação materna que o indivíduo não consegue fazer a transição da imagem da mãe para outra imagem feminina.
E a mãe pode também estar facilitando isso, ela pode estar predando a criança, né? Aprisionando ela psicologicamente, impedindo, castrando ela, impedindo que ela amadureça e siga para o mundo. É a mãe que devora, é a mãe que não deixa você chegar à fase adulta. Essa é uma das formas, é a forma ruim, mas também tem uma forma boa, né? Os opostos eles acontecem. Então, sua mãe foi uma mãe amorosa, uma mãe que consegue ter mais acertos que erro, porque erros todos os pais vão ter. É uma mãe que vai te dar poder para poder enfrentar o mundo lá fora. O papel da mãe é o primeiro receptáculo da ânima. Posteriormente será transferido para outras mulheres de sua relação concreta, amigas, namoradas, etc. Ou não, estrelas de cinema, de livro, etc. Se a transferência não ocorrer, o homem poderá sofrer esperando sempre a proteção da mulher amada, gerando assim relacionamentos perturbadores. Né? Quem nunca viu um homem com pouca confiança, ciumento, possessivo, esse é um homem que espera da mulher a proteção, ele vai sempre cobrar dela isso. Então, é um homem que não conseguiu fazer a transferência da imagem da mãe para uma outra imagem, né? Criar uma nova imagem do feminino. Ele espera que todas as outras mulheres da vida sejam as mães dele. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando e a mulher dentro do homem durante anos reprimida, porque o consenso coletivo, o homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta, quem penetra na sua vida sem ser chamado. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornará-se hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos, e ele perderá progressivamente o comando de sua casa, segundo Nice da Silveira. Cedo ou tarde, meu amigo, aquele feminino que está preso dentro dele, que muitas vezes está associado à mãe, e ele fica esperando que o mundo, né, que as relações dele sejam uma nova mãe, vai tentar sair, e vai tentar sair de qualquer jeito. Aí é que acontecem as tragédias. Provavelmente todo mundo aqui, né, que está assistindo essa palestra online ou que viu a presencial, já conheceu alguém que era muito problemático em suas relações e cobrava demais, às vezes, a namorada ou o namorado. São pessoas que atribuíram o seu opositor, né, aquilo que buscavam no seu companheiro ou companheira, atribuiu uma característica que veio dos seus próprios pais. E, e sempre vem de forma bem violenta e bem ruim. Muitas vezes no homem pode gerar tragédias que às vezes a mídia divulga aí, ciúmes terríveis envolvendo violência, ou pode também se tornar um homem muito passivo, que pode acabar sendo também abusado, ele pode se tornar uma eterna vítima. Tem pessoas que vão se entregar por mixidade, a sexo desenfreado, perigoso, muitas vezes se expondo a doenças de propósito, para poder tentar saciar de alguma forma sua imagem opositora lá dentro através do outro, através do corpo do outro. Aí vai depender também de questões inconscientes aí que vão se manifestar, de experiências de vida, e como os pais influenciaram a vida dessa pessoa, mas nunca vem de uma forma boa. Da mesma forma que a ânima ajuda o homem a se relacionar com o mundo, o ânimos também ajuda a mulher a ter a capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas de espíritos. Eu gostaria de abrir um parêntese, que o ânimo e ânimos, como a gente fala de masculino e feminino, né, que é o lado feminino tem do homem, o lado masculino tem da mulher, mas a gente está falando disso no campo do simbólico, ou seja, não quer dizer necessariamente que o homem tem que se comportar de um jeito e a mulher de outro. Não. Estou falando aqui que como a sociedade castra a gente, impede a gente de manifestar muitas coisas, esses outros elementos emocionais que a gente não manifestou, eles vão ficar presentes ali e eles precisam se expressar de alguma forma. O homem é cobrado para ser o indestrutível emocionalmente, mas ele tem um lado sensível dentro dele. Então esse homem ele vai ter que entender que ele está sofrendo, que ele tem desejos, que ele tem questões mal resolvidas. E que muitas vezes ele vai ter que confiar na companheira dele. E ele precisa fazer isso ignorando o que o mundo espera dele. Da mesma forma que a mulher. Muitas vezes a mulher quer que ela tenha um papel mais passivo, mas se ela não fizer isso, ela não impor uma certa autoridade em várias situações, ela vai acabar sendo tragada pelo mundo e vai sofrer muito. Isso gera também doenças psicológicas terríveis. Sem falar nas consequências em suas relações que serão muito sérias. De mulheres deprimidas, decepcionadas, entrando em relações conturbadas, relações talvez de posse, né, se entregando de forma
não muito saudável. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque o leque é muito grande, mas muitas pessoas já devem estar imaginando como pode ser isso. Então, tanto o homem quanto a mulher, o homem não pode se tornar também emotivo demais, porque ele tem que ter a proteção social, mas também não pode abandonar o lado emotivo dele só porque a sociedade espera que ele não tenha emoções. Da mesma forma que a mulher não precisa se entregar sempre às suas emoções, ela também pode agir através de outros viés que muitas vezes são atribuídos ao homem. É porque é atribuído ao homem uma característica que a mulher não possa utilizar em benefício dela, até porque isso está mais associado à cultura do que necessariamente uma capacidade física. Todos nós temos os mesmos potenciais. Aqui é um pouco mais detalhado como funciona na mulher, tomando básico a cultura ocidental. O primeiro receptáculo do ânimo será o pai, transfere-se depois para o mestre, para ator de cinema, campeão esportivo ou livre político. Projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana, daí vem as decepções inevitáveis. Mais uma vez aqui, se a transferência não for bem feita e a mulher projetar no homem o ideal que ela tinha do pai ou do herói de cinema, ela vai se decepcionar porque não vai haver um homem perfeito assim como tem na mente dela. É a mesma situação do homem quando projeta a mãe, por exemplo, na sua companheira. Então é importante você separar essa fantasia. É importante você fazer a transição. Você tem um ideal de masculino e feminino dentro de você, mas você não tem necessariamente que tentar encontrar isso perfeito. Você tem que encontrar certas características. No conto de fadas, a transferência frequentemente é demonstrada através de um príncipe transmutado em sapo, que precisa da donzela para retornar à sua forma humana. Também tem o conto da Bela e Fera, que faz a mesma coisa. Né? É a mulher aceitando o seu masculino, transformando em um príncipe, em algo mais heróico, né? Ela completando o seu processo de individuação. Aqui um símbolo de uma mulher completa nesse sentido. Nós temos a Mulher Maravilha, que é uma amazona, ou seja, ela foi criada num lugar onde só o feminino é aceito, que é como a sociedade tenta colocar as mulheres, né? As mulheres elas, muitas vezes são colocadas dentro de um grupo muito específico, como se elas não pudessem sair desse grupo. Mas a Mulher Maravilha, ela representa a mulher que sai dessa aceitação, desse papel fácil. Ela não tem que ser só aquilo que espero que ela seja. Ela pode sair e encarar o mundo de um homem sem perder a feminilidade dela. Ela consegue fazer esse link de uma mulher sem predar o masculino que vive dentro dela e também vive externamente. Ela consegue estabelecer essa relação do mundo dos homens com o mundo masculino. Quem acompanha quadrinho entende muito bem como é essa dinâmica. E no nosso aparelho psíquico, o homem, para poder estabelecer as suas relações exteriores, ele tem que saber trabalhar muito bem essas relações. O seu feminino interno, o seu emocional, ele vai ter que vender uma imagem para o mundo. E a mulher também vai ter que fazer a mesma coisa. Ela vai ter que sair do campo de segurança dela. Ela poderia ficar muito bem segura dentro daquele campo ali que espero que ela fique, mas não, ela não vai progredir muito se fizer isso. Então ela vai lá e encara o mundo dos homens. Né? Quando eu falo mundo dos homens aqui, é o mundo que é tido tido com características patriarcais. A sociedade já tem muita influência patriarcal. Então não, a mulher ela não tem que aceitar essa influência. Ela pode sim ter as características que são úteis para poder realizar esse link com o mundo da mesma forma que o homem tem que utilizar do seu feminino interno para poder estabelecer um link de relacionamento com o mundo exterior. O homem não tem que ser um tirano da mesma forma que a mulher não precisa ser alguém movida só pela emoção, como muitas vezes tentam nos vender. A energia do ponto central manifesta na compulsão e ímpeto irresistível de tornar-se o que se é, tal como todo organismo é compelido a assumir aproximadamente a forma que lhe é essencialmente própria. Isso é o nosso processo de individuação. Todos nós temos uma forma que nós queremos assumir. Tem o seu eu interior aí querendo sair. Tem o seu eu que você sabe que está aí, mas muitas vezes não entende. Isso é o processo de individuação. Eu espero que os tópicos colocados aqui nessa palestra tenham deixado claro isso para você. Se ficou dúvida, deixe nos comentários, me mande e-mail, faça o que for necessário. Mas o importante é que você entenda que você tem potenciais e você não pode deixar esses potenciais serem castrados, serem retirados de você. Esses potenciais precisam ser manifestados. Se você é homem, você precisa explorar seus pontos fracos, suas emoções. Se você é menina, também.
Você precisa explorar a força interior que você tem, que muitas vezes lhe é negada pela sociedade, explorar seus pontos fracos. Nem sempre vamos conseguir resolver nossos problemas, mas é disso que é feita a vida, de desafios, de dragões. A questão aí não é derrotar o dragão, mas encarar ele, porque ele é seu maior medo. E você não derrota o medo se você não ficar frente a frente com ele. Corajoso não é quem não tem medo, corajoso é quem tem medo e ainda assim segue adiante. Espero que tenham gostado da palestra, a referência está aí. Meu nome é Elias Ribeiro, obrigado pela companhia e eu desejo vocês aí um excelente dia, uma excelente tarde, noite, seja lá a hora que você está vendo isso. Uma excelente vida, um grande abraço.